Porque, claro, a informação agora do Rubro Negro e o João Venturi está ao vivo aqui no BTF Ninho do Urubu. Mengão, Libertadores da América, João, boa tarde. Oi, Preto, boa tarde para você, Ribeirão, boa tarde a todo mundo que acompanha o programa. Pois é, todo mundo por aqui já respira Libertadores. O Flamengo faz neste momento o último treino antes da estreia na Libertadores, que acontece amanhã, contra o River Plate no estádio Newton Santos, 9h45 da noite. Vale a gente lembrar que essa partida com os portões fechados, o Flamengo ainda pagando aquela punição imposta pela Conmebol por todos os incidentes envolvidos na final da Copa Sul-Americana do ano passado, do lado de fora do Maracanã. 2 jogos com os portões fechados. Este, então, contra o River Plate, será o primeiro. O Flamengo ainda tentando reverter essa situação. Quem sabe cancelar o próximo jogo e ter apenas uma partida como punição. Então, como eu disse, Paulo César Carpegiani trabalha agora lá dentro. A gente ainda segue aqui do lado de fora do CT, os portões fechados, a imprensa ainda não tem acesso. A gente deve acompanhar apenas os minutos finais desta atividade e, claro, na sequência, então, a entrevista coletiva. Mas não deve ter nenhuma surpresa, grande surpresa, a equipe que encara os argentinos. Talvez a principal mudança seja a saída do Cuéllar, que vem sendo titular absoluto. O Cuéllar que foi expulso após o empate contra o Independiente no último jogo da Sul-Americana. E o Cuéllar, então, está fora da estreia na Libertadores. A tendência é de que o Jonas seja o titular, herde a posição. O Flamengo deve manter a mesma equipe jogando no sistema 4-1-4-1. Apenas um volante, 4 jogadores de frente e um jogador lá na frente, centroavante, que é o caso do Henrique Dourado. Então, deve ser praticamente a mesma equipe que o torcedor está acostumado a ver aí nas últimas partidas, principalmente do Campeonato Carioca, sem contar a goleada sofrida por Fluminense no final de semana, quando o Carpegiani acabou optando apenas por usar uma equipe reserva, dar descanso ao time titular, até porque a Libertadores é prioridade. Fazer uma comparação do provável time do Flamengo, que estreia amanhã contra o River Plate, contra aquele time que estreou na Libertadores há um ano atrás, contra o São Lourenço, também uma equipe argentina. Apenas 4 jogadores remanescentes. 4 jogadores que estrearam contra o São Lourenço devem estrear amanhã contra o River Plate. São eles o Pará, na lateral direita, o Hever, zagueiro, e na frente o Diego e o Everton. Todos os demais jogadores, os outros 7 jogadores, não estavam ou não jogaram aquela partida contra o São Lourenço, mas que devem começar jogando essa partida contra os argentinos, pessoal. Pois é, o Flamengo de bons reforços aí para a temporada de 2018 também. Mantém o João Venturi com a gente aqui, participando do programa, porque eu quero ouvir um comentário do Ribeirão e, de repente, o João pode acrescentar mais alguma coisa. Bom, jogo no Newton Santos, portões fechados. O grande barato é que é um estádio maravilhoso, com um gramado, pelo menos a última informação, que o João que frequenta mais estádio, tem ido ao Newton Santos, passou por lá ultimamente, João? Tem alguma informação sobre o gramado? Muitas partidas do Campeonato Carioca têm sido lá, Muitas partidas, o Rio de Janeiro segue prejudicado aí pela falta do Maracanã. O Maracanã que tem sido muito mais uma casa de festas e de shows do que propriamente um estádio de futebol. Então, muitos jogos têm acontecido no Maracanã. Numa entrevista coletiva aqui no CT, no Ninho do Urubu, que eu acompanhei com o Diego fez questão de elogiar o gramado do Newton Santos. Ele disse que na última vez que tinha jogado lá, o gramado estava bom, ninguém podia reclamar nada, e a gente sabe que o Botafogo vem fazendo a manutenção sempre do estádio, então não imagino que o gramado seja um empecilho para essa partida. Acho que o gramado terá boas condições, apesar do tempo aqui no Rio de Janeiro, sempre chovendo esses últimos dias aí, de repente isso pode até complicar um pouco, mas imagino que o gramado esteja em perfeitas condições para a bola rolar direitinho. Ótimo, então aí o João, é sempre um gramado muito bacana do Newton Santos. Então, estádio bom, gramado bom, adversário bom, pra caramba. River Plate. O que a gente pode esperar do time do Flamengo nessa estreia, Ribeirão? Um adversário que o Flamengo tem que é muito forte, só que o time do Flamengo é muito forte também. O que precisa esse time do Flamengo é concentração, é muito foco, não perder a atenção em nenhum momento, porque se perde a atenção em algum momento na marcação com esse time do River, pode
se dá mal. Acredito que não ter torcida no estádio prejudica a equipe do Flamengo e justamente nesse ponto, né, da concentração. Os jogadores têm que estar mais ligados, perde aquela referência, né, do barulho da torcida e tudo mais. Então, o Flamengo tem um time arrumadinho. Perdeu do Fluminense no fim de semana, não era o time titular. Claro que era a camisa do Flamengo. Nunca é legal, mesmo que seja com o time reserva, você chegar num jogo desse vindo de uma paulada como essa de 4-0. Mas o time do Flamengo é bom, tem jogadores experientes para mudar a chavinha, como a gente gosta de dizer. Mas é um time que tem que estar muito concentrado, porque os argentinos vão vir esperando exatamente o momento certo de aproveitar uma falha defensiva, um erro individual para surpreender o Flamengo jogando no Rio de Janeiro. Bom, segundo o Ribeirão, então, João Ventura, o jogo de paciência, Flamengo e River Plate na abertura dos trabalhos de Libertadores, a estreia do Mengão. Obrigado, João. Um abração. Valeu, um abraço a todos. Trazendo informações direto do Ninho do Urubu pra gente. Agora mais informações do Flamengo na Libertadores América 2018. O time com a maior torcida do Brasil. Tem uma expectativa do tamanho da América. O Flamengo vai para sua 14ª participação na Taça Libertadores. O único título conquistado foi em 1981. Zico, Adílio, Andrade, uma geração inesquecível que fez o rubro-negro ser reconhecido como o melhor time do mundo na época. Uma era de glórias nos anos 80 e que imortalizou uma frase: craque, o Flamengo faz em casa. E 37 anos depois, isso está mais vivo do que nunca. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Felipe Viseu, César, o maestro da defesa Juan e companhia fazem os mais românticos rubro-negros voltarem no tempo. Depois de tantas temporadas contratando tanto e não tendo o retorno esperado, seria a solução do Flamengo voltar às raízes para, enfim, conquistar a Libertadores. É claro que outros jogadores vieram de fora e acrescentaram mais qualidade ao elenco. Se você conseguir se impor ao adversário, você conseguir ganhar e convencer, eu acho que fica muito mais bonito. Só que em algumas situações pode não dar, mas não pode ser sempre isso. Porque senão esses resultados, apesar de ser uma competição também não muito extensa, mas você não vai ser um campeão por acaso. Dificilmente. As equipes que chegam é que realmente aquelas que estão apresentando o melhor futebol, estão ganhando e em muitas situações convencendo. E coincidência ou não, no comando deste grupo sedento por conquistas está Paulo César Carpegiani, o cara que, como técnico, levantou a Taça Libertadores pelo clube em 81. Nós também ambicionamos, logicamente, fazer a grande campanha, porque todo mundo quer. E é um campeonato muito competitivo, todo mundo se prepara, faz as contratações, combates são decisivos. Então é uma competição muito importante e que antigamente talvez não tivesse tanto valor como tem hoje. Que todo mundo dá extremo valor porque é a que mais consagra realmente um time sul-americano é a Libertadores. Morte, esse já é o nome dado ao grupo do Flamengo. Além dos sempre competitivos Independiente Santa Fé da Colômbia e Emelec do Equador, um grande rival argentino, o River Plate. E será justamente contra o tricampeão da América que o rubro-negro começa sua trajetória na maior competição de clubes do continente. O cenário será exatamente esse. Newton Santos completamente vazio. Punição imposta ao time carioca depois dos incidentes na final da Copa Sul-Americana de 2017. Mas como gosta de dizer o torcedor rubro-negro, no Flamengo, nada é fácil. Eles também sabem que quando não é fácil, o sabor da conquista é muito melhor. O time com a maior torcida do Brasil está com um grito entalado na garganta. Será que chegou a vez do Flamengo?
Alô, galerinha da Fox, muito boa tarde, aqui é o Alexandre Salles, diretamente de João Pessoa, na Paraíba, para dizer a você que o nosso Mengão estreia amanhã e com certeza o Flamengo vai fazer uma grande apresentação. Uma apresentação de gala, apesar de estarmos sem a nossa torcida, sem o nosso 12º jogador, mas com certeza eu acredito no Flamengo e eu creio que toda a torcida rubro-negra também vai torcer e vibrar muito amanhã com a estreia do nosso Flamengão na Taça Libertadores rumo ao bicampeonato. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Eu tô sempre ligado, hein? Valeu, hein? Obrigado, Alexandre. Direto de João Pessoa, na Paraíba, sempre ligado aqui no Fox Sports.